Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira santa, dia 15 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 6. Preparou-me desde o nascimento para ser seu servo. No livro do profeta Isaías, encontramos 4 misteriosos e profundíssimos cânticos desse servo de Yahvé, que é uma prefiguração, uma profecia clara de Jesus. Para conhecer mais sobre esses cânticos, recomendamos as nossas células catequéticas, que fazem parte da nossa formação. Mas hoje podemos nos concentrar sobre o contraste entre a grandeza da vocação-missão desse servo e a sua experiência de fracasso. Em vão eu gastei minhas forças, sem fruto, inutilmente. Jesus e todos aqueles que fazem a vontade de Deus se reconhecem como servos sofredores e injustiçados. Esse é o caminho do amor. Do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em que serei glorificado. Eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora, dize-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse Ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Como falamos no início do nosso diário, aparece nesse trecho um misterioso contraste entre o grande chamado de Deus e a sensação de fracasso deste fiel servo de Yahvé, que é uma prefiguração de Jesus. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo Israel, em quem serei glorificado. Eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. O Senhor me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Deus disse: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Grande é a missão desse homem, e ainda maior é o seu sofrimento e seu aparente fracasso. Nesses 2000 anos de história da fé cristã, sempre esse homem sofrido foi visto como uma profecia de Jesus. Os estudiosos não conseguem ter plena certeza de quem seja essa pessoa concreta que viveu 600 anos antes de Cristo e teve uma história muito parecida à dele.
talvez o segundo Isaías, talvez um profeta que se consumiu para encorajar o povo no exílio da Babilônia e que foi rejeitado por todos. Rejeitado e massacrado pelos babilônios dominadores, porque pregava a volta do povo e a nova libertação. Incompreendido até pelo seu povo, que o achava um louco e um pecador, cuja pregação só piorava a situação. Mas depois da morte deste profeta, acontece algo inexplicável, que só pode ser obra do Espírito Santo. Seus discípulos, que o haviam abandonado, que o julgavam amaldiçoado e pecador, traidor da vontade de Deus, estes mesmos discípulos, depois da cruel execução do seu mestre, releem tudo de maneira diferente, de forma inesperada e inimaginável pela mentalidade do tempo. Começam a entender que quem errou foram eles. Iniciam a compreender que este homem era verdadeiramente um profeta, um servo de Deus, um libertador igual a Moisés. Era o novo Moisés, Salvador de uma maneira completamente nova. Esses discípulos entendem uma coisa nunca pensada antes. Algo que não se encontra em lugar nenhum na Bíblia antes desse cântico. Sob a luz do Espírito Santo, compreendem que foram poupados da ira de Deus, exatamente pelo martírio de seu mestre. Pelas suas chagas fomos curados. Ele carregou sobre si as nossas culpas, como fala o quarto cântico do servo de Yahvé, que meditaremos na sexta-feira. Pelas suas chagas fomos curados. Com essa intuição, se abre caminho pela primeira vez, na história da Bíblia, a doutrina do sacrifício expiatório. O que este cântico mostra com clareza é que a vocação do servo de Yahvé, e mais tarde a vocação de Jesus, não se realiza no sucesso, no triunfo humano, no esplendor, mas no fracasso, na derrota, na decepção de qualquer expectativa humana. O plano de Deus se realiza de uma forma inesperada, difícil para aceitar. Quem conseguiria enxergar o triunfo deste profeta cravado em um madeiro? Esta ovelha muda levada ao matadouro? Mas se pensamos com calma na vida de Jesus, vamos lembrar que ele sempre rejeitou o caminho do sucesso humano, do poder, da fama, a partir das tentações, quando pisou nas propostas do diabo e desprezou a oferta do domínio sobre todos os reinos desse mundo. Quando chamou Pedro de Satanás, porque queria desviá-lo dessa lógica do sofrimento, da morte cruel no madeiro, sempre Jesus se destacou e se apresentou como um rei humilde, coroado de espinhos, rejeitado e aparentemente esmagado. Tudo isso deve nos fazer refletir bastante nesta Semana Santa. Todos nós temos muito medo da rejeição dos outros. A nossa capacidade de sofrimento, sobretudo hoje, é quase zero. Acreditamos em Deus até que tudo vai bem, até que nos sentimos engrandecidos, bem-sucedidos graças a Ele, até que a nossa fé seja algo gratificante, mas não suportamos uma alfinetada por amor a Jesus. Quando chega um sofrimento, mesmo pequeno, logo pensamos que Ele nos abandonou. Apesar de ser difícil e contra toda a lógica humana, precisamos entender que o triunfo do amor e do reino de Deus passa através do sacrifício e não do hosana humano. Como seria bom, irmãos, nessa quaresma, entender que a vida de Deus, o reino de Deus, se constrói no sofrimento,
E a coroa que nos espera não é aquela de ouro, mas de espinhos. Quanto mais sofrimento, tanto maior é o triunfo do reino de Deus. Trata-se de uma revolução copernicana. Não é Deus que tem que girar ao redor do nosso pequeno mundinho, mas nós que devemos girar ao redor de Deus, ou melhor, ao redor da cruz, e entender que o caminho do amor é somente o da cruz. Jesus dizia que as perseguições são um sinal do verdadeiro discípulo, e a perseguição não é seguramente um mar de rosas. Vamos nesse momento ouvir de novo esse trecho misterioso que nos move a uma verdadeira inversão do nosso modo de pensar e sentir. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em que serei glorificado. Eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora, dize-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele, e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse Ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam e nos convidam à conversão. Agora estamos preparados para escolher o nosso propósito, para começar a viver nessa nova maneira que a palavra de Deus, que esse cântico do servo de Yahvé nos indica, abraçando e amando o sofrimento como o caminho mestre da realização do reino de Deus.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esta escolha de abraçar e amar os sofrimentos por amor. Preparou-me desde o seio materno. Paz e alegria a todos. Para ser seu servo, paz e alegria a todos. Continuemos, irmãos, a acompanhar no Simbi as meditações da Semana Santa. O link vem anexo. Pode fixá-lo na tela do seu celular, que fique sempre fácil para você abri-lo. Dedica um tempo especial para acompanhar estes vídeos, fazer estas meditações. Esta semana seja uma semana de graça, de verdade. Paz e alegria a todos. Inocente, morreu em meu lugar. Tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. Inocente, morreu em meu lugar. Tanta dor ele assumiu, morreu em meu